Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Aula passada vocês pesquisaram sobre essas doenças hipocinéticas. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer essas doenças e o que fazer para não adquiri-las. Espero que vocês tenham acertado, né, na pesquisa, mas aqui a gente vai explanar de forma correta o que são essas doenças e como a gente deve fazer para não adquiri-las, ok? Com o nosso estilo de vida sedentário, moderno, influenciando fortemente a nossa saúde de várias maneiras, muitas doenças podem afetar o ser humano com mais gravidade. Nossa evolução chegou a um ponto em que um dos maiores perigos para a nossa saúde é ficar muito tempo imóveis. As condições causadas pela falta de atividade física insuficiente são algumas vezes referidas como doenças hipocinéticas. Então, pessoal, ter uma vida sedentária, né, parada, sem prática de exercícios, traz, infelizmente, essas doenças hipocinéticas. Na época que nós estamos hoje, com pandemia, né, desde quando a pandemia iniciou, aí que nós nos tornamos mais sedentários, porque nós ficamos, né, privados de poder sair mais, de poder se exercitar ao ar livre, que muitas pessoas gostam. Então, se exercitar em casa não é para qualquer pessoa, não é todo mundo que gosta, né? Então, as pessoas, infelizmente, passaram a ficar mais inativas ainda, sem se exercitar, comendo mais, né, mais inertes. Aí sim que o aparecimento dessas doenças se tornou maior. Essas enfermidades incluem todos os tipos de doenças cardiovasculares, né? Doenças do coração, de vasos, de veias, alguns tipos de câncer, problemas nas costas, diabetes, hipertensão e muitos outros. Em todo o mundo, pelo menos 1,4 bilhão de adultos estão se colocando em risco por causa do baixo tempo gasto com atividades físicas. De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado na revista científica Lancet Global Health. Então, não só os adultos, tá, pessoal? A faixa etária de vocês, até as crianças, infelizmente, estão se tornando pessoas mais sedentárias. A tecnologia nos torna também muito mais sedentários. Exercícios aeróbicos e anaeróbicos. As diretrizes de atividade física recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, são as seguintes. Adultos saudáveis devem fazer pelo menos 2 horas e meia de atividade de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade de intensidade vigorosa por semana, além de pelo menos 2 dias de fortalecimento muscular. Então, pessoal, uma pessoa, para ela ser considerada ativa fisicamente, ela tem que praticar exercícios aeróbicos. Eu coloquei aqui como exemplo a caminhada ou corrida, né? Isso aqui é um conteúdo que vocês viram lá no segundo ano, a diferença de exercício aeróbico e anaeróbico. E também exercícios anaeróbicos, que são exercícios com pesos, né? Que vão trabalhar mais a musculatura, mais a rigidez muscular, deixando esse músculo mais ativo. Tá bom? Aqui eu coloquei a musculação. Tem que incluir os dois na prática de exercícios. Então, assim, durante a semana, intercalar um ou outro, ou todos os dias aeróbico e 3 dias na semana anaeróbico, aí dependendo da situação de cada pessoa. Mas tem que ter os dois tipos de prática para você ser ativo fisicamente, né? E ter esse corpo menos sedentário. Então, a importância de exercitar o corpo e ser uma pessoa ativa fisicamente, viu? Infelizmente, o mundo está inativo. O novo relatório descobriu que em todo o mundo, 32% das mulheres e 23% dos homens não se exercitam o suficiente, mesmo quando contabilizam o tempo gasto caminhando, andando de bicicleta, até o trabalho e as atividades físicas no trabalho.
Isso aqui é muito importante, pessoal, porque pessoas que pensam que eu faço 2 dias de caminhada na semana, ali meia horinha, 40 minutos é o suficiente. Tudo bem para quem não faz nada, é até alguma coisa, mas não é o suficiente para as condições que nós temos hoje. Século XXI, uma época muito moderna e ainda mais com pandemia. Então, assim, a gente precisa de mais tempo de exercício durante o dia, né? 1 hora por dia, fazendo alguma prática de exercício, seria o suficiente. E todos os dias, os 7 dias na semana. É muito importante. Praticar só 3 dias, 4 dias. Gabriela, mas eu só posso 3 dias, 4 dias. Tudo bem, é melhor do que nada. Mas seria importante os 7 dias da semana. A gente está no tempo, pessoal, de de ficar muito tempo parado. Então, ter essa hora de prática de exercício é importante para a tua saúde. Olha, aqui eu estou citando várias doenças hipocinéticas, tá? Citei um slide anterior, mas aqui tem outros, diabetes, hipertensão, câncer, osteoporose, obesidade, doenças cardiovasculares, colesterol alto, depressão, trombose, aterosclerose, derrame, síndrome metabólica, dor lombar, atrofia, síndrome da visão de computador. Então, tudo isso, pessoal, são essas doenças hipocinéticas. A gente vai aprender algumas delas mais a fundo, tá? E são algumas que a gente talvez até já conheça, mas que eu quero destacar aqui, que talvez sejam as mais comuns. Começar pelo diabetes, né? É uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa deste hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. Então, o nível de glicose no sangue fica alto, a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Pessoal, tem pessoas que têm diabetes adquirida. Como é essa diabetes adquirida, professora? Por uma má alimentação, por falta de prática de atividade física. Ela adquire durante o tempo, né, na sua vida. E tem gente que já nasce diabético, né? Que geralmente são essas pessoas que utilizam da insulina, né? Vão ter que aplicar a injeção todos os dias para controlar esse hormônio. Hipertensão arterial ou pressão alta. As pessoas conhecem mais por pressão alta. É o aumento anormal e por longo período da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo. Então, assim, pessoal, o sangue lá dentro do teu corpinho, por onde é que ele passa? Por veias e artérias, tá? E a pressão que esse sangue passa lá por dentro das suas veias ou artérias se chama a pressão alta, se esse sangue estiver passando com dificuldade de passar por lá, né? Para chegar a cada parte do organismo, o sangue bombeado a partir do coração, exerce uma força natural contra as paredes internas das artérias. Os vasos, por sua vez, oferecem certa resistência a essa passagem, e essa disputa que determina a pressão arterial. Quando a pressão fica descontrolada, o coração é o órgão mais afetado, podendo causar um infarto. O acidente vascular cerebral, o popular derrame, é outra consequência frequente da hipertensão. Então, assim, pessoal, essa pressão vai ficar alta se o sangue tiver com dificuldade de passar por essa artéria ou por essa veia. Como assim, professora? Ele vai estar com dificuldade de passar por lá, por quê? Pode ter alguma coisa entupindo essa veia ou artéria. Se eu tenho uma má alimentação, ingiro muita gordura, pode essas plaquinhas de gordura pregar lá na parede da minha veia e artéria e tá dificultando a passagem desse sangue e tá me dando pressão alta.
Essa pressão, pessoal, pode causar tudo isso aqui, ó. Afetar o coração, né? E causar um infarto, ou um AVC com acidente vascular cerebral. Então, é bem perigoso. Osteoporose é o osso fraco, né? Aqui é um osso, ó, com osteoporose, e aqui é um osso sem osteoporose. Você pode observar que o osso com osteoporose ele tem mais buraquinhos, né? Tornando ele mais fraco, mais poroso. Com o envelhecimento da população, são cada vez mais frequentes os casos de osteoporose. A osteoporose é uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas. Na maioria dos casos, a osteoporose é uma condição relacionada com o envelhecimento. Então, geralmente, quem vai ter osteoporose vão ser pessoas mais velhas. Ela pode manifestar-se em ambos os sexos, mas atingir especialmente mais as mulheres, depois da menopausa por causa da queda da produção de estrogênio, que é o hormônio feminino, tá? Então, essa condição, pessoal, de osso fraco, a fratura ela fica muito mais fácil de acontecer. O osso, ó, pá, quebrar. Ixi, obesidade. É o mal, né, do século. O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a 70 milhões, o dobro de há 3 décadas atrás. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é do IMC, que é o índice de massa corporal, né? É aquela continha que a gente faz, lembra que a gente aprendeu no primeiro ano, a gente reviu novamente no segundo ano, que é peso dividido pela altura ao quadrado. A obesidade é fator de risco para uma série de doenças. O obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como pressão alta, doenças cardiovasculares, diabetes e entre outras. São muitas as causas. O excesso de peso pode estar ligado ao patrimônio genético da pessoa, a maus hábitos alimentares ou, por exemplo, a disfunções endócrinas. Pessoal, todas essas doenças que a gente acabou de ver agora, essas que a tia entrou mais a fundo, elas podem ser evitadas, né? Se o indivíduo se alimentar bem, evitar sal, muito sal, o açúcar e gordura, e se o indivíduo se exercitar. Então, a obesidade, a osteoporose, a pressão alta e o diabetes, tudo isso pode ser evitado ou controlado se o indivíduo exercitar esse corpo e se alimentar bem. Não tem segredo. É colocar esses cambitos para mexer e ter uma boa alimentação. Ai, professora, eu vou deixar de comer aquele sanduíche gostoso. Pessoal, não é deixar de comer certos alimentos. É evitar o excesso desses alimentos. É evitar que esses alimentos estejam com frequência na tua rotina diária, né? Ah, professora, todo dia de manhã a minha merenda é um lanche daqueles, uma coxinha cheia de óleo. Tá certo? Tá não, tá completamente errado. Então você está mais propenso a ter essas doenças, né? Agora você comer uma vez na semana, 2 vezes na semana, nos outros dias se alimentar melhor. Então, alimentação e exercício é a chave para evitar essas doenças. Aqui as questões, vocês devem copiar e responder elas, tá bom? Tirar fotinho e manda pra tia. Bons estudos, meus amores. Não vamos atrasar as tarefas para evitar que vocês acumulem um cheiro bem grande no coração de vocês.